O Oriente Médio vive um novo capítulo de forte tensão. O Irã lançou ataques contra Israel, atingindo alvos civis e militares. A escalada preocupa o mundo e levanta o temor de um conflito ainda mais amplo na região. Tem essa aqui do Carlos. Carlos mandou R$ 20. Professor, qual sua opinião sobre o Hamas e o que está acontecendo em Gaza? E tudo que foi encontrado pelo exército israelense? Túneis? Armamentos? Lá, Hamas ele quis dizer Hamas, né? Você sacou? Sim. E tem umas coisas acontecendo lá, né? Tem uns caras que estão presos lá. Né? Tem um brasileiro, tem a Greta e tem o Liam, que é um ator. Mas é o Thiago Ávila, né? Thiago Ávila, é. Então, o que vem acontecendo hoje é que Israel está numa baita crise política, inclusive a chance do Benjamin Netanyahu ser deposto até nessa quarta-feira. O cara... Caralho, peraí que isso é novidade pra mim. Notícias. Por quê? A oposição israelense tá brava com o Benjamin Netanyahu, porque hoje faz tempo, né? Ele vem comprometendo muito a imagem de Israel frente à comunidade internacional. Quando a gente pega, sei lá, o Irã criticando ou a Bashar al-Assad criticava, é natural, porque é criticar qualquer ação de Israel mesmo. Agora, o que a gente tem hoje é França, Espanha, Alemanha criticando a postura de Israel em relação a não deixar chegar ajuda humanitária. Até o Brasil vai liderar, junto com o Senegal, nesse meio de ano, uma cúpula da ONU para a criação de um Estado palestino. Tá. Vai ser muito mais simbólico, não vai mudar muita coisa, né? Mas isso apoiado pelos países europeus, entende? Então já existe uma crise de popularidade grande. O principal objetivo do Benjamin Netanyahu, que seria talvez o resgate dos reféns, ele não vem conseguindo fazer isso, então as famílias vêm constantemente protestando, a oposição reclama disso. E a gente teve uma medida polêmica dele, porque olha como ele está contra a parede. Hoje o exército israelense, a gente está falando de quase 2 anos de guerra. Israel é um país muito grande. E quando a gente fala do exército israelense, são os reservistas e a população civil que está indo lá. Então o cara que é economista, professor, engenheiro, que está deixando de trabalhar, produzir para o país e está indo para a guerra, e fora que tem um custo também social. As famílias não gostam de perder, enfim, né, os entes para a guerra, né? Além dessa crise política e social, que já abala a popularidade, hoje existe um déficit, segundo ele, de cerca de 10 milhões de soldados, que precisariam ter 10 milhões de soldados a mais. Existe um exército de reserva para convocar, que são os ultra-ortodoxos. Porque dentro de Israel, você tem a população, entre aspas, comum, que obrigatoriamente tem que prestar o serviço militar obrigatório, e tem os ultra-ortodoxos. Esses caras não são obrigados a prestar o serviço militar, porque, teoricamente, eles têm que ficar estudando os livros sagrados, eles fazem parte da constituição do que é a religião, o Estado judaico, né? Hoje, 80% da população de Israel apoia que essas pessoas sejam convocadas. Pô, como assim? Um jovem de 20, 25 anos não tem que ir pra guerra, vai ficar só, entre aspas, estudando, e meu filho tá indo pra lá, e meu marido tá indo pra lá. Claro que ia chegar nesse ponto, né? Óbvio, né? Só que qual que é o problema? A coalizão que sustenta hoje o partido do Benjamin Netanyahu, que é o Likud, para conseguir se eleger, ele teve que se aliar com vários desses pequenos partidos ultra-ortodoxos. Essa direita mais religiosa, né, israelense. Os caras estão pé da vida. O quê? Vocês vão colocar os ultra-ortodoxos, então, para lutar na frente de batalha? Se você convocar ele, a gente deixa de apoiar seu governo. E sem o apoio desses parlamentares, o governo Benjamin Netanyahu cai. Então, o que a oposição está percebendo? É agora. Quarta-feira, eles vão tentar colocar para votação no Congresso o impeachment, afastamento do Benjamin Netanyahu. E se o Benjamin Netanyahu convocar esses ultra-ortodoxos, possivelmente a direita deixa de apoiar ele e ele cai. Mas se ele não convocar, a população fica pé da vida. Pô, como assim? Os caras não vão lutar então? E aumenta a pressão em cima dele. Ou seja, o cara tá contra a parede. É uma crise política, assim, gravíssima pro Benjamin Netanyahu, que pode ter um fim já nessa quarta-feira. Nossa, tava por fora disso, cara. O que é pior hoje? Seu Netanyahu ou seu Trump? Tá com pressão a todos os lados, né? Tá difícil isso daí, hein, cara. Nossa, e assim, a formação de um Estado palestino, cara, você disse, assim, é muito difícil, né? Os caras estão falando de criar um Estado palestino faz muito tempo, né? E aí, pô, eu queria que tu primeiro me dissesse quais são as principais dificuldades para criar um Estado palestino. E faz parte dessas dificuldades o lance do território palestino, entre aspas, estar separado? Sim, acredito que não. Quando você pega hoje, né, a comunidade internacional, ela fala que o território palestino seria a criação de um Estado para o povo palestino no que eram as fronteiras antes da Guerra dos 6 Dias, que é a Guerra de 67. Ou seja, teoricamente, a comunidade internacional, o Brasil mesmo se posiciona dessa maneira,
aceitaria que a faixa de Gaza e a Cisjordânia, mesmo que separadas, poderia ter uma comunicação, claro, né, entre os territórios, mas seria o Estado palestino. Quais são os pontos de divergência? Primeiro, que é a questão de Jerusalém. Em 67, Israel também dominou Jerusalém. Claro que Jerusalém Oriental, Israel deixa ali as mesquitas, as celebrações religiosas islâmicas, mas de fato quem manda, quem coordena hoje mesmo é subordinado ao Estado de Israel. Israel muito possivelmente não quer abrir mão de Jerusalém. Outro ponto, Israel reclama, mas eu vou lá e dou algum tipo de liberdade, por exemplo, para a faixa de Gaza, dou algum tipo de liberdade para a Cisjordânia. E aí os caras vão lá e colocam o Hamas, por exemplo, no poder, colocam um grupo terrorista. Se eu dou liberdade para eles, esses caras vão começar a se rearmar, eles vão ficar mais poderosos e vão querer atacar meu território. Então eu preciso suprimir a liberdade individual deles para que eles não organizem um partido que prega a minha destruição. Porque, por exemplo, né, na minha concepção, tanto hoje a existência no governo Benjamin Netanyahu, que tem ministros como Smotrich, que fala que o povo palestino não é um povo, que defende o deslocamento da população palestina da faixa de Gaza, que fala que eles têm que sair daquele território. Isso inviabiliza um processo de paz. O cara realmente... Deslocamento forçado de população é crime de guerra, então o que Israel está fazendo hoje na faixa de Gaza é um crime de guerra, ou o que pretende fazer é um crime de guerra. E o Hamas também, que é um grupo que prega a destruição do Estado de Israel, também inviabiliza a paz, Fica entendeu? muito difícil tu conversar, né, meu irmão? Exatamente. Realmente, assim, a gente se institui um Estado palestino e o Hamas chega ao poder, então Israel tem um problema ali para lidar, gigante, né? Especialmente se o Estado for, de fato, se fortalecendo. Porque a gente pode estar falando de, tá legal, nos primeiros anos não, porque a coisa precisa funcionar, né? Precisa ter uma economia que funcione e tudo mais para que eles consigam fazer o que eles que eles têm no estatuto deles de fazer. E aí fica uma posição muito complicada mesmo para Israel. E assim, não é nem juízo de valor aqui, é só uma questão de como funciona. Se está escrito no estatuto do Hamas que eles só descansaram quando não existe mais Israel, aí fica de fato muito difícil. Que é o tal do Rio ao Mar, né? Ou seja, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo tem que ser território palestino. Então, na minha concepção, inviabiliza. O que eu acho que poderia ser feito é pegar a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, que seria o partido político que lá no Acordo de Oslo comandaria o futuro Estado palestino, tentar mediar uma situação e impedir que esses pensamentos extremos consigam existir nesse futuro Estado de Israel. E talvez até pedir algum tipo de auxílio de países árabes que estariam dispostos a fazer essa mediação. O Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, que poderiam participar de uma mediação para impedir que pensamentos mais extremos cheguem ao poder. Mas, de novo, não é isso que Israel quer também. Pelo menos hoje com esse governo atual. O governo atual fala que não, a gente tem que colonizar a Cisjordânia. Israel acabou de anunciar a maior construção de assentamentos judeus na Cisjordânia desde o Acordo de Oslo, desde 93. O Benjamin Netanyahu fala também que o objetivo vai ser criar ali o que ele chama de comunidades que vão ser para impedir que o Hamas controle os territórios. Então ele vai ficar cerceando a população palestina em pequenos espaços. Isso é deslocar forçadamente a população. Isso é um crime de guerra também. Então... Mas mesmo que tenham esforços ali para impedir que o Hamas chegue ao poder, ele pode não chegar ao poder oficialmente, mas pode chegar ao poder por meio dos seus, sei lá, de colaboradores ou de simpatizantes e tudo mais, e chega ao poder, no fim das contas. E concordo, né? Você fala, Israel, por exemplo, fala que só vai parar as ações na faixa de Gaza quando o Hamas for destruído. Na minha concepção, o Hamas hoje, além de ser um partido político, uma milícia armada, é uma ideia de destruir o Estado de Israel. Eles só vão parar quando todo mundo que quer destruir Israel não existe mais? Como que eles vão saber isso? Eles vão ter que acabar com todo o povo palestino, que na minha concepção é o que eles querem fazer, deslocando a população. Caralho, que merda. Meu irmão. E os caras que estão presos lá, o Túlio? É Túlio, né? Qual? Que foram de barco lá na flotilha. O Thiago Ávila. Tiago, a Greta, o Liam, tem uns caras lá, né? Foram com um barquinho. Parece que essa é a terceira ou quarta vez que eles tentam fazer uma ação nesse sentido. Tem a ver com levar ajuda humanitária, no fim das contas. Né? Eles saíram da Itália, né? Se mobilizaram, saíram da Itália, da costa da Itália, atravessaram ali parte do Mediterrâneo. E aí já também entra numa outra briga. Por quê? Israel interceptou a embarcação em águas internacionais. Teoricamente não pode fazer isso, né? Você não pode interceptar. Se entrasse próximo do litoral de Israel, aí beleza. Pelas informações que o Estado de Israel divulga. Se você pega aí sites mais pró-Palestina, fala que eles foram sequestrados e tal. Aparentemente, de novo, pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça porque é o que Israel divulgou. Ele interceptou. Essas pessoas estão em Israel, mas não estão presas nem nada. Elas estão recebendo ali alimentos, medicamentos, etc. tal, e vão ser deportados para o seu país de origem. Então, não vão ficar presos em Israel nem nada.
vai respeitar todos os direitos humanos aí, né? A ajuda humanitária que eles estavam carregando, que era muito mais simbólica, né? Não era grande quantidade, mas era muito mais simbólica. Israel falou que pegou e vai mandar ali para as vias legais para ser distribuído realmente no território da faixa de Gaza. Só que a grande questão é que qual que é a denúncia? Que Israel hoje, por mais que oficialmente a ajuda humanitária esteja entrando no território da faixa de Gaza, é uma ajuda limitada, muito limitada, porque eles falam que eles não podem deixar ajuda humanitária entrar, porque o Hamas vai roubar, e aí se o Hamas rouba, eles vão querer vender. Então é uma ajuda que só chega para pequenos grupos em pequenos espaços. Hoje a ONU fala que existe, ali no território da faixa de Gaza, uma fome crônica em mais de 50% da população. Porra. Lembrando que a faixa de Gaza ainda é um território que tem várias complicações, porque como é uma região muito pobre, a gente fala de uma média de idade abaixo de 30 anos. Grande parte da população é jovem, né? Jovem, criança, que existe ali no território de Gaza. E crescendo com muito ódio também, né? Então, assim, a gente vai perpetuar essa história aí, se algo não acontecer. E o Trump não queria fazer lá uma Riviera? A Riviera, né? Exato. Nossa, acho que ele tá com preocupações maiores agora, né? Agora ele tá com problemas maiores. Mas teve também um tempo atrás aí o lance do Papa tentar entrar para resolver esse problema lá, né? E isso aí tá parado, tá suspenso? Não sei se o Papa teria muita credibilidade, né, no conflito entre judeus e islâmicos aí para solucionar. Mas, por exemplo, o Papa ele se mobilizou também para ser o mediador das negociações entre Ucrânia e Rússia. A Rússia falou, jamais, como assim? O Papa, a gente aqui é cristão ortodoxo, vai querer que o Papa faça... Tá nem aí pro Papa, né, cara? Exato. Outro ponto que chama bastante atenção é a questão do Irã. Quem divulgou as informações foi a AIA, Agência Nacional da Energia Atômica, e tudo a partir do Mossad, que é a inteligência israelense. Ou seja, é questionável, né? Porque Israel quer manchar também a imagem do Irã, claro. Mas o Irã, ele vem enriquecendo urânio acima do permitido e, segundo Israel, já está na fase final de testar para ter uma arma nuclear. Isso quer dizer que ou o Irã aceita fazer uma negociação com o Trump, já vai ser o 5º encontro agora, com o Oman que está mediando, né? Só que o Trump, ele fala que o Irã tem que acabar com o seu programa nuclear. O Irã fala que ele aceita acabar com o programa nuclear para fins bélicos, que é quando você enriquece urânio acima de 60% e tal. Mas para fins pacíficos eles não aceitam, porque tem uso civil muito importante. Então não está indo para frente essa negociação. Se realmente for verdade que o Irã está desenvolvendo uma arma nuclear em fase final, como Israel alega, como a Agência Nacional de Energia Atômica alega, pode ser que Israel faça algum tipo de ataque contra as instalações nucleares iranianas. Até com o apoio do Trump, efetivamente, né? E aí tomar mais uma guerra. Quer dizer, e aí a gente expande a guerra que tá rolando. Expande. Mas eu também não... Por exemplo, o Irã se enfraqueceu muito nos últimos tempos, né? Porque se eu pegar a Síria, por exemplo, que era uma grande aliada do Bashar al-Assad. Hoje o HTS, que é um grupo contrário ao Bashar al-Assad, saiu. Hoje quem comanda é o Ali Jolani, que é um cara muito mais ligado ao Ocidente. O Hezbollah do Líbano também se enfraqueceu de muito depois da operação de Israel. Os Houthis, por exemplo, no Iêmen, também vêm sendo constantemente atacados por Israel. A Jihad Islâmica, o Hamas também perderam muita força. Então o Irã hoje está muito mais isolado do que esteve no passado. Claro que o Irã hoje ele também se aproxima mais da China, se aproxima mais da Rússia, mas não penso que é uma proximidade tão grande a ponto de Rússia e China comprarem uma briga com Israel por conta de uma guerra, entende? E os Estados Unidos, como polícia do mundo, tão enfraquecidos e falhando na missão, cara, na tua opinião? De tentar apaziguar assim, as situações? Poxa, acho que sim, né? Se for pegar, por exemplo, principalmente no governo Biden, a gente teve uma série de conflitos incluindo. E sim, né? Acho que das guerras aí, vamos ver, da questão de Israel, por exemplo, os Estados Unidos não conseguem mediar a situação. E mais, aí na questão Rússia e Ucrânia também, o Trump falou que questão de... Agora ele sempre fala 2 semanas, não, nas próximas 2 semanas a gente vai fazer um acordo e tal. São as 48 horas, 2 semanas. Também não consegue mediar a situação. Então acho que sim, né? Os Estados Unidos não conseguem. Não é mesmo. mais a polícia do mundo. Ou só tem só o distintivo mesmo, porque de fato conseguir tá complicado. Quer se posicionar, né? Como esse xerife do mundo, mas... E lá na África, que você falou aí, que é onde tem uma porrada de guerra, o que tem lá que chama mais atenção e a galera não tá falando muito? Toda a região do Sahel acho que chama muita atenção. Então você pega, por exemplo, hoje tem um líder em Burkina Faso, um cara chamado de Ibrahim Traoré. Ele está sendo muito... eu li um pouco sobre ele. Já vai lá. Ele está sendo muito celebrado aí. Porque ele é jovem, né? 30 e poucos anos, é esse cara? Ele mesmo. Porque todos esses países do Sahel, que é a região que fica abaixo do deserto do Saara, foram antigas colônias francesas. E nos últimos anos, desde 2020 mais ou menos,
vem passando por sucessivos golpes militares. Golpes militares que a galera chama de revolução. Uma coisa não necessariamente anula a outra, né? Porque são ultranacionalistas e principalmente contrários à influência imperialista, seja dos Estados Unidos, seja da França. Porque tanto França quanto Estados Unidos, eles tinham bases militares ali posicionadas nesses países, mas eles alegavam que era só para ajudar os governos locais. Porque vários desses países têm atuação de movimentos jihadistas, extremistas islâmicos, né? Só que, claro, não são bonzinhos da história. Então, por exemplo, a França, ela monopolizava, até questão de poucos anos atrás, a moeda de vários desses países africanos. Então, esses golpes militares, eles estão sendo feitos com uma tentativa de se livrar desse imperialismo europeu e desse imperialismo americano. Claro que no meio disso existe forte influência da Rússia, o grupo Wagner, por exemplo, que era do Prigozhin, mas hoje é ainda mais ligado ao Estado russo. Ele influencia muito, né, nesses golpes aí que acontecem. Você vê, por exemplo, manifestação em Burkina Faso, Níger, por exemplo, que é outro país que passou por golpe também. A galera, tipo, com bandeira da Rússia, falando, vai Putin. Ou seja, claramente né, tem uma cara? influência né, da Rússia ali nas revoluções. E o Ibrahim Traoré, se você tiver curiosidade, Igor, pesquisa os discursos dele. É um discurso muito forte, assim, o cara fala muito bem. E sempre questionando, poxa, fala assim, não, a gente concorda que a Rússia tem influência aqui, a China também tem influência, mas sabe qual que é a diferença? A China vem com contratos oferecendo relações ganha-ganha. Quando vinham aqui os franceses, eles obrigavam a gente a tomar determinadas medidas, roubavam os nossos recursos naturais, exploravam a nossa terra, a nossa população. E ele tem razão, não tem? Sim. Em relação à Rússia, um pouco menos, né? Acho que a Rússia também tem essa postura mais imperialista. Eu tô falando da China. A China, sim. A China, ela costuma fazer negócios muito mais com uma relação ganha-ganha para os dois lados. Claro que é perigoso depender só da China, e a China, ela tenta colocar os países também naquela situação de armadilha da dívida. Ou seja, a gente vai financiar o projeto, você vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Caso você não arque, você vai ter que ou fornecer, por exemplo, recurso natural. Tem um caso clássico, que é o caso de Djibouti. Djibouti é um paísinho ali da África, do sul africano, que em troca, a China conseguiu a instalação de uma base militar. Uma base militar numa região super estratégica, que fica ali próximo do Canal de Suez, fica ali na região do Mar Vermelho, que estrategicamente é super importante para os interesses chineses. Então, de novo, né, nenhum país é bonzinho da história. Claro. Mas acho que a relação da China com os países africanos é muito mais justa do que foi a relação da França, dos Estados Unidos. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!